O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série intitulada Quatro Dimensões da Liberdade, recebendo hoje o promotor de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Pernambuco e coordenador do Núcleo Dana, Josué de Castro, do próprio Ministério Público de Pernambuco, o Wesley Conde, a fim de discutir o papel do Ministério Público na luta contra a fome. Seja muito bem-vindo, Wesley, ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, espero a primeira de outras várias ocasiões. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Marco Naini, pelo convite. Para mim é uma honra poder trocar aqui umas palavras, estabelecer um diálogo com o programa Trilhas da Democracia. Wesley, acho que, em primeiro lugar, né, em função do tema, seria interessante que você historiasse um pouco o surgimento, o desenvolvimento do Núcleo Dana, como ele surgiu, quais são as suas linhas principais de atuação, e se existem iniciativas similares em outras esferas do Ministério Público, em outros estados. Por favor, Wesley. Perfeito, Marco. Na verdade, o enfrentamento à fome não é algo novo no contexto brasileiro. Eu diria que o Ministério Público, de uma forma geral, notadamente lá nos anos de 2003, por aí, quando veio o Fome Zero, naquele momento o Ministério Público Federal, em parceria também com os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal teve um protagonismo muito grande nessa discussão. Inclusive, elaborou-se manuais de atuação, isso no âmbito lá da chamada Procuradoria Federal do Direito dos Cidadãs, né? A PFDC. Depois, o Brasil sai do mapa da fome e essa questão, no meu sentido, ficou um tanto quanto secundada no âmbito dos Ministérios Públicos, né? A discussão sobre o direito humano à alimentação. Mais recentemente, o contexto da pandemia evidencia e debazia as desigualdades existentes no país e a fome das pessoas em virtude do que representou a pandemia. Então, nesse contexto mais recente, é que surge o Núcleo Dana. Pela minha atuação, sou promotor de justiça aqui no estado de Pernambuco, cuja promotoria tem atribuição territorial no Recife, e a partir de situações que chegaram ao conhecimento da promotoria, eu compreendi que o problema era muito mais amplo, que não se restringia aos limites do município do Recife, razão pela qual fiz a sugestão interna, que é o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Cidadania, sugeri que fizéssemos um diálogo, e naquele contexto também tudo de forma online, né? Em razão das restrições sanitárias, fizemos esse debate e, ao final dessa conversa, onde participaram muitos promotores, algumas promotoras, servidores e servidoras, nessa conversa online, ao final, sugiro a criação do núcleo. Então, o núcleo surge há cerca de 3 anos. Então, surge no decorrer da pandemia, em torno de 2020, 2021, é isso? Exatamente no ano de 21. Né? Vamos completar 3 anos no próximo sábado, formalmente. Então, é nesse, eu diria, o contexto mais recente, né, da criação do núcleo. Não do debate do enfrentamento à fome, mas do núcleo, especificamente, há cerca de 3 anos. Você me perguntava quanto a iniciativas em outros estados, né? É importante destacar que, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP, até muito pouco tempo atrás, na gestão anterior e com a chegada recente do atual presidente, né, o doutor Paulo Rounet, houve também alterações de conselheiros. Há uma comissão no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a chamada CDDF, a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. No âmbito dessa comissão, até agora recentemente, no mês de abril,
tínhamos um grupo de trabalho nacional e buscava exatamente encontrar as boas práticas ou sugerir boas práticas para serem adotadas nas diversas unidades ministeriais pelo Brasil, né? Esse grupo foi desconstituído, né, por entendimento da nova gestão no CNMP, mas, de toda sorte, deixamos lá, os participantes do GT, contribuições e propostas, né, a serem desenvolvidas nacionalmente. Então, não é exagero afirmar que essa iniciativa é pioneira no âmbito do Ministério Público. Eu não vou, Marco, reivindicar o pioneirismo, porque, em verdade, não tenho um conhecimento de outras iniciativas, pelo menos nesse formato de núcleo. Cada Ministério Público tem, obviamente, a sua autonomia administrativa para desenhar as suas estruturas de apoio, de assessoria, enfim. Mas, enquanto núcleo, acho que talvez sejamos, na atualidade, o único. Wesley, nesse período da pandemia, foi muito marcante as ações dos movimentos sociais, em particular o MST, mas também o MTST, as experiências das cozinhas solidárias, as iniciativas tomadas pelos vários armazéns do campo espalhados, né, pelo país. Né. Todas as vezes que é bom esclarecer ao público que nos acompanha, nós dois estamos no Recife, né? Então as nossas referências vão ser as referências da cidade do Recife, da região metropolitana do Recife, né? Então, durante a pandemia, quando você passava nos arredores ali onde na Rua do Sol, na Rua da Aurora, a gente via todas as movimentações dentro do Armazém do Campo, né, nas imediações do Armazém do Campo. De que maneira essa experiência do MST, da Cozinha Solidária, do MTST, do Armazém do Campo, digamos, potencializaram, não é, essa ideia da construção do dano? Eu quero fazer uma espécie de articulação para procurar tirar de você essa relação existente entre essa tua iniciativa, a iniciativa do Ministério Público, e as movimentações da sociedade naquele período. Perfeito. Entenda, a partir da reflexão do que chegava, ou mesmo a própria percepção pessoal desse flagelo, né, que a pandemia evidenciou, nós não podemos esquecer, Marco, que além do flagelo da fome, do que representou a pandemia, também estávamos sob a égide de um governo antidemocrático, de um governo que havia, em um dos seus primeiros atos, destituído o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, havia uma escassez muito grande de políticas públicas destinadas a setores vulnerabilizados da sociedade, e que a pandemia põe em evidência, né, essa desigualdade, como anteriormente eu tinha mencionado. E, nesse sentido, o papel que jogaram as organizações da sociedade civil, os movimentos, foi de uma importância sem igual, porque não tivesse sido essas iniciativas, obviamente, a gente está falando um pouco da realidade pernambucana, mas que, de resto, se replicou pelo país, né? Então, foi importantíssimo, porque do poder público, tanto na esfera governamental federal, quanto descendo para as outras esferas, havia muito pouca coisa realizada, pouca coisa feita. Portanto, teve um papel
crucial, porque ao mesmo tempo que apontava para a incompletude institucional, né, o Ministério Público, a minha promotoria não bastava, não era suficiente para fazer frente àquele desafio que, todavia, que ainda persiste, né, esse desafio. Portanto, a sociedade civil, nesse momento, dá um exemplo incrível, embora saibamos que não cabe à sociedade civil substituir-se ao poder público, porque aqui a gente não está no campo de uma discussão, de uma atuação apenas e tão somente por solidariedade. E não, a gente está falando de um direito humano assegurado, tanto no marco internacional, dos textos normativos internacionais, quanto no marco interno da própria Constituição Federal, lá no seu artigo 6º, como em normas infraconstitucionais. Portanto, foi instigador, né, você vê a atuação da sociedade civil organizada, e mais que instigador, não tivesse sido esta ação solidária da sociedade civil, o quadro teria sido muitíssimo pior, né? Muitíssimo pior. Wesley, de que maneira uma pessoa pode recorrer ao Ministério Público, pode recorrer ao Núcleo Dana, Josué de Castro, para denunciar uma situação de insegurança alimentar vivida por ela mesma ou por uma terceira pessoa? Eu queria que você, na medida do possível, replicasse aqui aquilo que você apresentou, né, faz um mês, né, cerca de um mês, com vários setores da sociedade civil, em que você fez a apresentação dessa trajetória necessária, né, para se realizar uma denúncia, e foi exatamente ali que surgiu a ideia de te convidar para participar desse Trilhas da Democracia. Por favor, Wesley, qual é o caminho que uma pessoa, um cidadão, uma cidadã devem tomar diante de situações de insegurança alimentar? Por favor. Perfeito. Marco, antes de te responder objetivamente essa questão, acho importante a gente fazer a seguinte matização. Repare que Pernambuco, para a gente tomar aqui o estado como referência, tem uma população de pouco mais de 9 milhões de habitantes. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede PEDSAN, que produziu, no período pandêmico, o documento que apontava por 33,6 milhões de brasileiros e brasileiras na modalidade mais grave de insegurança alimentar, ou seja, de fome, a Rede PEDSAN, nos inquéritos, né, de vigilância que foram feitos por unidades territoriais, em Pernambuco, apontou, nesse contexto pandêmico, 2,6 milhões de pernambucanas e pernambucanos passando fome. Ora, num estado cuja população é um pouco mais de 9 milhões, você ter 2,6 milhões de pessoas passando fome é algo absurdamente vergonhoso, né? Bem, e aí, como é que a gente chega a essa situação de dizer e de necessitar fazer o diálogo com a sociedade civil, nesse evento que você se referiu em 15 de maio, o Núcleo Dana promove esse diálogo com a sociedade civil para mostrar à sociedade civil quais eram e quais são os canais disponíveis no Ministério Público para se fazer uma denúncia sobre violação ao direito humano à alimentação. Ocorre que esse direito humano, por mais que seja óbvio, elementar, a gente imaginar que para você estar aqui, para eu estar aqui, em algum momento do dia, nós nos alimentamos, né? Isso é tão óbvio. O fato é que, fora dessa obviedade, tem milhões de pessoas. E aí, o que acontece? Esse é um direito que não é muito reivindicado pelo público em geral, pela sociedade em geral, e tampouco promovido de forma espontânea pelo próprio Ministério Público.
Então, se a gente olha e vê a exemplo de outras reivindicações, o direito humano à alimentação, ele, na minha experiência profissional, muito poucas vezes foi levado, trazido ao Ministério Público. Às vezes, até se confundindo com merenda escolar. Não que merenda escolar não seja fundamental, é importantíssimo, mas o direito humano à alimentação não se restringe à garantia da merenda escolar. Então, diante dessa constatação de poucas, eu fiz uma espécie de um levantamento interno das iniciativas pelas distintas promotorias com atribuição na área de cidadania, portanto, com o tema de direito humano à alimentação, quais iniciativas tinham sido feitas. E, para minha triste surpresa, foram e são poucas as iniciativas. Daí, eu entender que era importante que a sociedade civil fizesse uma incidência, um controle social sobre o próprio Ministério Público, cobrando que houvesse uma maior efetividade desse direito humano. Nesse sentido, a gente está reorganizando os canais de acesso, por assim dizer. No âmbito da ouvidoria do Ministério Público, de Pernambuco, que é a principal porta de recebimento de denúncias de violações das mais distintas, inclusive do direito humano à alimentação, nós estamos em fase de implementação de um formulário específico sobre violação do direito humano à alimentação. Hoje, esse formulário, quem acessa o site do Ministério Público, não vai encontrar ainda lá na porta principal da ouvidoria. Contudo, temos sim 2 canais já vigendo, pleno vapor, que a pessoa acessando a página do Ministério Público, lá no www.mppe.mp.br, ela vai rolar a página, vai encontrar. Eu vou, Wesley, nesse momento eu vou exibir exatamente isso. Perfeito. Então, o link. Nesse link que você está colocando aí, Marco, vai levar exatamente ao que eu dizia, dentro da página do MP, aos hot sites e ao setor do Núcleo Dana. E aí, no Núcleo Dana, tem na barrazinha superior a denúncia, né, um ícone para denúncia, e ali o cidadão ou a cidadã encontrará um formulário já pensado, tanto numa perspectiva daquelas pessoas que preferem algo mais prático, mais rápido, que é quase que marcar um X e escrever pouco, e um outro formulário que é um pouco mais aberto, né? As pessoas podem, de fato, descreverem a violação, onde ela está ocorrendo, se é pessoal, como você perguntava, ou se está se referindo a um grupo em situação de vulnerabilidade, enfim, se está ocorrendo em um setor específico, me refiro, por exemplo, se isso está se dando no âmbito de uma casa-abrigo para as mulheres em situação de violência, se está ocorrendo numa unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei, se isso é no sistema prisional, se é numa residência terapêutica, se é numa residência inclusiva, se afeta um determinado grupo, como eu disse, uma população ribeirinha, quilombola, uma determinada etnia, né, indígena, enfim. Então, Wesley, as denúncias elas devem se referir a espaços coletivos, é isso que... Não, ela pode, por exemplo, ela pode ser feita onde eu moro, existe um grupo permanente, né, de população em situação de rua, um grupo que, como eu disse, se instalou numa determinada região. Existe espaço no formulário para que eu faça a denúncia referente a esse grupo? Existe. Na verdade, Marco, o formulário, exatamente, cumpre, no meu sentir, 2 finalidades. No próprio preenchimento do formulário, tem uma ação, entre aspas, pedagógica, educativa, porque, como eu havia comentado, há um desconhecimento, muitas pessoas passam fome, estão em situação de fome, e não sabem que são
detentoras do direito de estar livre da fome, né? E, no entanto, portanto, a gente aproveita o formulário para ali, de forma exemplificativa, colocar situações, né, que a pessoa pode... eu estou entendendo. Então, se na minha cidade eu não tenho um restaurante popular, ou se a cozinha comunitária está fornecendo sopa de segunda a segunda, não tem uma alternância no cardápio, ou a comida não é saudável, ou, por exemplo, eu tenho conhecimento que houve uso abusivo de agrotóxico em determinado local. Enfim, o direito de uma alimentação é extremamente complexo, né? Portanto, o formulário, da maneira que está desenhado, como eu disse, ele cumpre essa dupla tarefa. A um só tempo, tem a perspectiva de educar a pessoa para ela conseguir entender que aquelas questões que estão ali de forma exemplificativa são expressões do direito humano à alimentação, como, igualmente, sugerir que ela, enfim, dentro desse cardápio que está sendo apresentado, ela se encaixa. Mas não é uma camisa de força, não é uma camisa de força. O próprio formulário, ou seja, se o cidadão resolver apresentar uma denúncia ao Ministério Público num pedaço de papel, de forma manuscrita, e solicita a providência ao MP, não é pela forma escolhida que deixará de ser apreciada aquela denúncia. Eu ia fazer essa pergunta, Wesley. Nós sabemos da exclusão digital, que é uma das inúmeras exclusões que existem no mundo, no Brasil, no estado de Pernambuco. Então, existem outros canais, para além desse, do formulário digital, por intermédio do qual alguém pode também fazer uma denúncia de uma situação de insegurança alimentar, é isso? Perfeito. Nós temos, e obviamente eu estou falando da realidade pernambucana, num estado composto por 184 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, basicamente o Ministério Público tem capilaridade em todos esses municípios. Basicamente, ela tem essa cobertura do Ministério Público desses territórios. Então, o cidadão, a cidadã que busca o próprio promotor, a própria promotora na cidade para fazer essa denúncia, seja no formato que ele quiser, indo pessoalmente, preenchendo esse formulário, escrevendo no papel, mandando uma carta, mandando um e-mail, obviamente será analisada a denúncia. O que nós achamos importante, Marco, foi colocar um formulário, porque facilita, e quando a gente faz uma reunião, como foi esta do dia 15 de maio, com quase 100 entidades e organizações da sociedade civil, é exatamente porque essas entidades têm, não raras vezes, nos territórios, essa capacidade de vocalização, né, de dar visibilidade a essas pessoas que não têm acesso digital. Enfim, os sindicatos, por exemplo, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, aqui em Pernambuco, igualmente estão espraiados pelos territórios, razão pela qual o Núcleo Dana estabeleceu um termo de cooperação técnica com a FETAP, porque ajuda a mobilizar lá no território os grupos, as pessoas, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e de sorte que procurem o Ministério Público para, enfim, reivindicar a adoção de providências para, no mínimo, paliar aquela situação de fome. Wesley, recebida a denúncia pelo Ministério Público, pelo Núcleo Dana, quais são os passos consequentes? Qual é o encaminhamento dado pelo Ministério Público? Perfeito. Então, entenda, obviamente existe o que nós, para bem da sociedade, por assim dizer, que nós chamamos de independência funcional, né? Cada promotor tem essa independência funcional como um princípio regente da nossa instituição. Mas, em que pese a independência funcional, o promotor ou a promotora tem que atuar, não poderia deixar de ser, dentro de marcos regulatórios, né, estabelecidos
pela Constituição, pelas leis e por normas internas. Então, nesse sentido, a atuação do Ministério Público, no que nós chamamos extraprocessual, quer dizer, ainda fora do contexto do judiciário, né, ela se dá a partir de alguns instrumentos que estão disponíveis e desenhados pelo Conselho Superior do Ministério Público, em Pernambuco, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público para todo os ramos do Ministério Público brasileiro. Então, nesse caminho, o que a gente tem? Uma vez recebida a denúncia, com toda a liberdade que a promotora tenha para analisar aquele caso e chegar à conclusão se deve ou não abrir um inquérito para investigar, se aquilo cabe melhor dentro de um procedimento administrativo, se ele não tem elementos suficientes ali para startar logo uma investigação, ele preferir adotar um procedimento preparatório ou tratar ainda a questão no contexto que nós chamamos de notícia de fato. Para todas essas ferramentas que eu estou citando, uma notícia de fato, um procedimento preparatório, um procedimento administrativo, ou mesmo um inquérito civil, essa atuação pré-processual, ela está regrada. Existem prazos. Então, no momento em que o promotor recebe esta denúncia, ele vai fazer uma análise e vai falar, bem, isso aqui que está sendo trazido ao conhecimento do Ministério Público justifica a nossa atuação. Isso de respeito à nossa atribuição. E vai eleger quais dessas ferramentas, segundo seus critérios, são mais, ou será mais, qual delas será mais efetiva para startar, por assim dizer, o diálogo com o poder público local ou estadual, conforme o caso, de sorte, uma vez instaurado esse procedimento, chegar à efetivação do direito sem necessitar de buscar uma prestação jurisdicional, obviamente, junto ao Poder Judiciário. Então, assim, feita a denúncia, o promotor, atualmente, pelo instrumento que nos pauta, ele terá essas possibilidades e, obviamente, dando resposta ao manifestante, né, a pessoa que apresentou a manifestação, ao interessado, interessada, do andamento desses procedimentos que visam exatamente, ao fim e a cabo, dar concretude a esse direito humano violado. Eu vou retirar agora o formulário, mas repetindo, basta entrar no site do Ministério Público de Pernambuco, rolar até o final, onde aparece hot sites e blogs, vai aparecer o núcleo Dana, você clicando, você acessa esse formulário que eu retirarei agora. Wesley, qual é o balanço provisório dessa iniciativa? E acho que chega agora a pergunta, né, a partir mesmo do que você acaba de dizer, como é que vem se dando a relação com os outros poderes públicos, né? Formação de parcerias, construção de parcerias, mas também zonas de tensão, de atrito com o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, né? E como é que se dá a relação nesse sentido também com a Defensoria? Eu queria que você fizesse uma espécie de painel, né, dessas relações com os demais poderes públicos. Por favor. Veja, o balanço, primeiro fazendo uma análise mais para dentro da casa e na sequência, para fora dos limites aqui do próprio Ministério Público Estadual. Na minha concepção, apesar de todo o apoio, de todo o esforço que tem sido empreendido, seja pelo Núcleo Dana, e o apoio dado pela administração superior aqui do Ministério Público de Pernambuco, o Procurador-Geral, a sua gestão destaca essa atuação em relação ao enfrentamento à insegurança alimentar, sobretudo a fome, como uma ação prioritária da sua gestão. Para ter uma ideia, estrategicamente, o núcleo
está vinculado ao gabinete do próprio Procurador-Geral de Justiça. Isso imprime, obviamente, a importância que está sendo dada a este tema pela gestão. Apesar de tudo isto, no meu sentir, ao longo desses 3 anos na coordenação, o ritmo empregado pelos promotores e pelas promotoras diante desse flagelo que é a fome, adotando esses procedimentos que nós há pouco nos referimos, tem sido muito lento. Tem sido muito lento, né? Então, acho que precisamos catalisar esses processos, acelerar esses processos. E, pessoalmente, acredito que isso se dá a partir exatamente, ou isso se dê a partir exatamente da incidência, um maior controle social sobre o próprio Ministério. E, para isto, é fundamental a atuação da sociedade civil organizada. Obviamente que o cidadão, a cidadã, e sobretudo aquela que está passando fome, de regra não tem, como você bem destacou, acesso à internet, está excluído digitalmente, está tanto em áreas urbanas, periféricas, quanto na zona rural, enfim. Então, não se tem essa expectativa que esse cidadão vá chegar e alcançar o formulário e fazer a denúncia. Mas, como eu disse, a sociedade civil organizada pode e deve potencializar essas denúncias, né? De maneira que essa é a nossa expectativa. Então, nesse balanço de 3 anos, apesar, insisto, de algumas iniciativas feitas, me parecem muito tímidas diante da gravidade do problema. Se a gente vai para além dos nossos muros, o que a gente vê? O Poder Executivo, e aqui não me cabe fazer análise quanto a preferências político-partidárias, enfim, nada disso. Mas, e quem está na gestão, mas o fato é que o atual governo em Pernambuco, em sua reforma administrativa, cria uma Secretaria Executiva de Combate à Fome. Se nós nos trasladamos para o governo federal, igualmente cria uma Secretaria Extraordinária de Combate à Fome e à Pobreza, né? Então, isso, em alguma medida, comunica a importância, a relevância que o Executivo, seja de âmbito estadual quanto de âmbito federal, a importância que está sendo dada a essa questão, né? Se dá visibilidade. No âmbito do legislativo, aqui em Pernambuco, se criou, a exemplo de outras iniciativas por parlamentos espalhados pelo Brasil, se criou uma frente parlamentar de enfrentamento à fome, né? Então, legislativo e executivo estão se mexendo. E aí a discussão quanto ao ritmo, quanto à consistência, é outra, mas eu quero dizer que estão se mexendo. E o Poder Judiciário, ele fica, por ser um poder inerte, depende de provocação, em alguma medida, no meu sentir, tem sido muito pouco acessado, porque, como eu lhe falei, o direito à alimentação é um ilustre desconhecido da sociedade civil organizada, de uma forma geral. É um paradoxo, que a fome está aí e o direito que deveria ser assegurado, porque ele estrutura todos os demais direitos, não tem como pensar nos demais direitos com tantas pessoas passando fome, mas, enfim, ele é muito pouco e mal acessado pelo sistema de justiça. Isso, obviamente, vai refletir no Poder Judiciário. À medida em que não chegam, seja para o Ministério Público, seja para a Defensoria Pública, ou outras atuações, né, por assim dizer, na área do direito de outras instituições, essas demandas, o Poder Judiciário não tem sido provocado, portanto, pouco ou quase nada tem havido de resposta de prestação jurisdicional concreta. Então, assim, na minha avaliação, todos, em alguma medida, estão atuando, né? Há, obviamente, momentos de tensão, que é sempre, nós, como integrantes do Ministério Público, temos a tarefa de induzir as políticas públicas,
não somos nós que vamos efetivamente assegurar, colocar na boca e no prato das pessoas a comida, mas nós temos que ser indutores das políticas públicas. Se a Constituição reserva ao Ministério Público, entre outras funções, atribuições, a defesa do regime democrático, e veja que vivemos, não faz tanto tempo assim, num abismo, né, numa erosão democrática e num abismo democrático. Se a instituição do Ministério Público tem essa tarefa de defender o regime democrático, no meu sentir, não há como sustentar a defesa do regime democrático sem enfrentar a fome. Não há democracia com tantas pessoas passando fome. Então, assim, tem havido mexer-se, por assim dizer, das instituições, e cabe a nós, sem, obviamente, ter uma visão redentora da sociedade, mas cabe ao Ministério Público estar como indutor das políticas, cobrando consistência dessas políticas. Para você ter uma ideia, existe, a exemplo do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único da Assistência Social, o SUS e o SUAS, o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar. No entanto, poucos são os municípios no Brasil, até dados de final do ano, início desse ano, nós tínhamos pouco mais de 600, acredito que hoje já tenha aumentado o número de municípios que aderiram ao CISAM. Pernambuco, até o final do ano passado, só tinha 4 municípios, dos seus 184, que tinham aderido ao CISAM. Atualmente, pouco mais de 10 municípios pernambucanos aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, esse é um esforço que o Ministério Público de Pernambuco está fazendo, atendendo, inclusive, a uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, editada em maio do ano passado, que recomenda às unidades ministeriais que atuem no sentido de induzir os municípios a aderirem ao CISAM. Essa adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional não é uma adesão obrigatória, compulsória, mas o fato é que, se o município não quer aderir ao sistema, ele tem que ter políticas no seu território desenvolvidas, né? Porque, lamentavelmente, a fome está em todas as cidades. Wesley, essa pergunta que eu vou fazer daria um seminário, e mesmo ao fim desse seminário não seria dada a resposta, mas eu queria te ouvir, né? Enquanto promotor de justiça, integrante do corpo do Ministério Público, né? É conhecida a frase quem tem fome tem pressa, né? E você acaba de dizer que o ritmo é muito aquém dessa pressa necessária para quem tem fome e quem busca o direito humano à alimentação, né? A que você atribui, né, esse ritmo ainda muito aquém da pressa necessária para quem tem fome, não obstante o fato das iniciativas, da criação de uma secretaria, né, eu vou falar de uma secretaria de combate à fome a nível federal, uma secretaria também estadual, a existência de frentes parlamentares. Eu queria que você indicasse por onde começar a reflexão do porquê desse ritmo ainda lento numa questão que é tão emergencial assim no nosso país. Eu acho que a gente podia, assim, sem ter a pretensão de responder essa pergunta, como você bem colocou, que daria um seminário, mas, e honrando aqui o nome do próprio núcleo, Josué de Castro, né? Eu acho que o Josué de Castro já trazia essa reflexão, desde lá dos anos 40, 50, né? Da natureza política da fome. Né? Quer dizer, então, o quão... E o pensamento dele é mais que atual, né? Então, para além dos muros aqui do Ministério Público, a gente tem que considerar essa natureza política da fome, né? A quem convém manter tantas pessoas nesta situação. E se eu faço uma análise mais micro, mais restrita, no âmbito da instituição a qual pertenço, me parece, Marco, que
pela Constituição de 88, a profusão de atribuições que foram dadas ao Ministério Público faz com que se produza um discurso que, no meu sentir, é meia-verdade, né, que estamos assoberbados de atribuições e de coisas. E quando eu digo meia-verdade, porque, de fato, há um assoberbamento, muitas coisas, notadamente de um promotor, de uma promotora numa cidadezinha do interior, que tem ali o que a gente chama a clínica geral, ele é promotor em todas as áreas, e as carências são imensas, mas quando eu digo é verdade é porque se eu tenho uma capacidade de resposta limitada, necessariamente vai impor o estabelecimento de prioridades na minha atuação. Então, selecionar o que é prioritário é fundamental nesse contexto de acúmulo de atribuições. E quando eu priorizo o que eu vou fazer, e deixo, obviamente, de fazer determinada escolha, eu estou aqui tendo uma decisão política com P maiúsculo. Então, nesse sentido, eu diria que remete a um desconhecimento realmente da dimensão da alimentação enquanto direito humano. O quanto era estruturadora, ou deveria ser, de demais direitos, como desde a formação acadêmica, onde esse direito humano, os direitos humanos de uma forma geral, em particular o direito humano à alimentação, esses temas não são trabalhados, você tampouco é provocado no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua atuação, não são formuladas demandas, essas questões ficam paradoxalmente secundadas no âmbito do Ministério Público e então se faz outras escolhas. Você coloca, às vezes, no mesmo patamar direitos, né, que não deveriam estar no mesmo patamar. Então, assim, a minha análise e síntese sobre essa pergunta bastante complexa, eu diria que são escolhas políticas. São escolhas políticas. Lembrando, né, Wesley, que daqui a 2 anos fará 80 anos o grande clássico do Josué de Castro, A Geografia da Fome, que é um livro que continua, infelizmente, atual, né? Nesse sentido, porque a fome continua sendo endêmica, pandêmica, né? Wesley, a gente está chegando ao último quarto do programa e eu gostaria de retornar para aprofundar a tua análise sobre o Ministério Público, sobre o papel do Ministério Público, né? Como se dá a convivência institucional, né, com setores do Ministério Público da área criminal? Não parece haver... Como é que se dá, vou repetir, vou usar o termo de novo, como é que se dá essa tensão existente entre um setor, uma área do Ministério Público, um setor do Ministério Público, que de uma forma ou de outra tem que trabalhar com a ideia do crime, né? E aqueles que são, digamos, o alvo, né, dessas ações do Ministério Público são aquelas, o mesmo setor social das ações, por exemplo, do núcleo Dana, né? Então, como é que se dá essa convivência institucional dentro da mesma instituição Ministério Público? Na verdade, a gente tenta viver, Marco, o paradoxo da unidade na diversidade, né? É o paradoxo. Mas, de toda sorte, isso que você traz é fato. Uma promotoria como a minha, classificada como uma promotoria de direitos humanos, todo promotor, toda promotora é um promotor de direitos humanos. Então, mesmo esse promotor criminal, né, e o Ministério Público se
projeta ou tem um reconhecimento social, historicamente, muito pelo seu braço na atuação no direito penal, no direito processual penal, mas a Constituição de 88, sobretudo, reconfigura essa visão do que se convencionou chamado do Ministério Público Social. Bem, no dia a dia, no cotidiano, nos processos de especializações que ocorrem dentro da instituição, acaba que você não tem tanto ponto de contato. Mas, de fato, o que se verifica é que o processo de desigualdade e um processo penal e um direito penal seletivo, né, aplicado a determinados grupos sociais, e ele traz também, infelizmente, um recorte não só de classe, mas também um recorte racial, né? E hoje eu diria também até etário, né? Então o que você vê mais são jovens negros, portanto do sexo masculino, sendo criminalizados, né, por condutas que, na prática, poderiam ter uma resposta penal diferente da carcerização excessiva dessas pessoas, né? Então, obviamente não se pode fazer essa relação direta de pobreza com criminalidade, mas também não pode deixar de se considerar essa relação. Então, pessoas que estão em situação de grave insegurança alimentar, pessoas que não têm todos os outros direitos assegurados, que estão territorialmente jogadas à periferia, né? Quando delinquem, vão para o sistema, e aí é que pode entrar a atuação, digamos, de um promotor criminal dialogando com a parte da alimentação. Eu me refiro, por exemplo, à situação das pessoas levadas às audiências de custódia, que às vezes estão presas, cometem um crime agora e só são apresentadas dentro das 24 horas no dia seguinte, por razões diversas, e quando chega não teve acesso a nenhuma comida, a nenhum alimento. E aí houve relatos, Marco, de colegas, de pessoas que chegavam desfalecidas em audiência de custódia, porque não tiveram acesso mínimo a qualquer alimento, e em situações mais extremas até acessar água mesmo, né? Igualmente lá no sistema prisional, né? Depois que foi todo o iter, né? Todo o caminho do processo penal seguido, uma sentença penal condenatória com uma pena restritiva, privativa de liberdade, perdão, passar as mazelas dentro do sistema carcerário no tocante à alimentação. Então, assim, esse cotidiano, esse atuar do dia a dia, não permite, na maioria das vezes, essa reflexão para um promotor criminal, né? E você está numa linha de transmissão do fato criminoso que chega na polícia para a denúncia e depois o próprio processo penal propriamente dito, que você não se dá conta do quão você contribui retroalimentando esse sistema, esse conjunto de coisas, não raras vezes, inconstitucionais, né? Wesley, duas últimas perguntas, eu acho que é possível respondê-las nos 10 minutos que nos restam. Primeiro, já se vão 36 anos, né, da Constituição Federal, da promulgação da Constituição Federal de 1988. O que existe ainda daquele Ministério Público pré-1988 como permanência nas estruturas do Ministério Público pós-1988? Essa é a primeira pergunta, não é? E a segunda pergunta é possível fazer uma identificação
entre conservadorismo do MP e setor criminal do MP, ou, na verdade, o conservadorismo dentro do Ministério Público está presente em outros setores e em outras áreas do MP? Responda na ordem que você quiser, começando pela segunda ou pela primeira. Perfeito. Na verdade, eu não tenho a pretensão, e o que eu vou colocar aqui, enfim, são as minhas percepções e, portanto, podem estar eivadas aqui de miopias, né? Que eu estou há 29 anos no MP, portanto, eu entro no Ministério Público pós-Constituição de 88, né, entre 95, mas estava ainda muito perto daquele momento da Constituição de 88. Havia se passado um pouco mais de 6 anos, né, a Constituição de outubro, eu entro em maio e tal, então ainda pude experimentar muito esse novo modelo de Ministério Público. O que eu percebo que ainda permanece, por mais que tenha havido esforços, tal, esse viés punitivista, né? Quer dizer, essa identificação, inclusive, da própria sociedade e uma expectativa de uma atuação, porque nós, aquele clichê, né, de dizer, não viemos de outro planeta, somos recrutados dessa sociedade que nos últimos anos tem dado mais que sinais de pautas conservadoras, né? É um fenômeno que, no meu sentir, lamentavelmente não ocorre só no Brasil, vide a Europa agora recentemente, né? Esse pêndulo da história que vai para lá, vai para cá, isso ficou muito marcado no governo passado, né, que pautas conservadoras e acabam sendo defendidas pelo próprio Ministério Público. Veja agora a atualidade dessa discussão do PL, do aborto, né? Uma coisa assim, se a gente para e pensa, um direito que tinha sido assegurado em 1940, portanto, refletindo comportamentos do final do século XIX, início do século XX, a gente, em pleno século XXI, retroage, ou se tenta retroagir de uma maneira absurda. Isso para ficar num tema como este, né? E como isso também repercute para o Ministério Público. Se a gente pensa, por exemplo, na descriminalização da maconha, e se discute agora a possibilidade de implicar amplamente todas as pessoas, né? Usuário, traficante, enfim. Isso dentro da instituição encontra grupos bastante conservadores, né? Para você ter uma ideia, eu atuei em conjunto com outros promotores no sentido de assegurar a realização da Marcha da Maconha. Internamente, houve quem dissesse pelos corredores, pelas chaves corredores, que estávamos fazendo apologia à maconha, ao crime, enfim. Então, repare que essas questões, elas ainda permanecem, né, porque eu atribuí ao processo de recrutamento dos integrantes do Ministério Público, né? Quer dizer, de onde são selecionados, a que classe social pertencem, né? Obviamente, esse processo de recrutamento acaba, uma vez feita essa seleção e a pessoa ingressando no MP, traz consigo sua identidade de classe, não raras vezes, o seu pertencimento racial, sua orientação sexual, e faz com que abandone, em algum momento, o que está constitucionalmente desenhado para a instituição, né? E, sem se dar conta, ou às vezes até se dando conta, deixa exteriorizar esses seus pertencimentos de maneira que se afasta, no meu sentido, da tarefa constitucional de fazer a defesa do regime democrático, de zelar para que os serviços públicos relevantes
funcione, para que não haja discriminação sobre qualquer argumento. Enfim, então, assim, é difícil, a gente vive nesse momento que a sociedade brasileira e mundial vive, né? As contradições, elas também, não de forma diferente, chegam no próprio Ministério Público. Wesley, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pela iniciativa de criação, junto com outros colegas do Ministério Público, do Núcleo Dana, Josué de Castro, do MP de Pernambuco. Esse programa é o terceiro programa da série 4 Dimensões da Liberdade. No próximo fim de semana, nós encerraremos essa série debatendo uma outra libertação. Hoje nós discutimos, a questão foi a libertação da fome, né? A libertação em relação à fome. Nós discutiremos uma outra libertação que nem sempre tem a devida importância, que é a libertação do sofrimento psíquico, né? Que muitas das vezes vem associada ao sofrimento pela fome, né? Nos setores mais pobres, e porque não são setores de classe média, não tem a devida atenção, né? E o nosso entrevistado, fica aqui o convite, será o psicólogo do Libertas, que é uma instituição daqui também, do Recife, da região metropolitana do Recife, Jaime Panerai. Wesley, muito obrigado. Suas últimas palavras, por favor. Eu que agradeço, Marco, a possibilidade de trocarmos essas ideias e desejo profundamente que o Ministério Público brasileiro, em particular o Ministério Público aqui em Pernambuco, esteja trilhando no caminho da democracia, do fortalecimento da democracia para todos, todas e todos. Esse programa está indo ao ar exatamente no final de semana das festas juninas, então, viva São João! E até o próximo Trilha da Democracia. Grande abraço.